Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a um ciclo de atualização promovido pelo curso de nutrição. Sou o professor Álvaro, né, e estamos aqui com outros professores e uma convidada muito especial, a professora Kelly, que vai conversar conosco um pouquinho. Esse ciclo, o curso de nutrição oferece nas 3 grandes áreas da nutrição, e nós estamos começando com a primeira área, que é a da área da saúde coletiva, tá? E para falar um pouquinho desse nosso momento, nós convidamos a professora Kelly, tá? Que a gente vai que ela vai ter um momento conosco sobre ativismo social pela alimentação adequada e saudável. E aí, desculpa, chegou uma pessoa, só um minuto. Pronto. E aí, para falar sobre esse tema, eu vou convidar aqui a professora Kelly para falar conosco. A gente já testou previamente aí os slides, então já está tudo no ponto de começar. E só para poder apresentar um pouquinho, né, a professora Kelly, atualmente ela é consultora em políticas de alimentação e nutrição pela organização ACT, Promoção da Saúde, e membro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Ela é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em saúde da família pela Escola de Formação Visconde Saboia, de Sobral, Ceará, mestre em alimentação, nutrição e saúde, e doutor em saúde coletiva, ambos pela UERJ. Possui experiência profissional nas áreas de atenção básica à saúde, gestão da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, formação de profissionais da saúde, mobilização social e articulação de redes. Tá? Então, temos uma palestrante que vai nos engrandecer muito nesse primeiro ciclo, promovido pelo curso de nutrição da Universidade de Fortaleza. Então, professora Kelly, pode ficar muito à vontade, tá? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Deixa eu só também interromper só um pouquinho, Tudo bem. Além desse maravilhoso currículo, né, técnico, e o currículo do CNPq, do Lattes, ela também é filha de Serra Talhada, lá em Maceió, é companheira do Márcio, é filha da Dona Inês. Desculpa, Kelly, eu esqueci o nome do seu pai. É o José. É o José. Além disso, ela é tia da Clarinha e da Alice. Obrigada, Soraya. Saudade do Ceará e dos cearenses acolhedores, gente. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouquinho, né, do conhecimento e das experiências com vocês. E espero também conseguir picar vocês com a vontade, né, de tornarem-se também ativistas e formarem um grupo, quem sabe, da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável aí no Ceará. Vou compartilhar os slides, então. Já estão vendo? Sim, está aparecendo, só peço que coloque em tela cheia, por gentileza. Eu já coloquei. Pode estar demorando um pouquinho, né? Acho que então daqui a pouco deve aparecer, né? Pronto, aqui já está na... Não. É porque para a gente não está aparecendo em tela cheia ainda. Isso, lá embaixo, onde tem essas... Do lado dos 62%. Tá vendo? Eu não consigo mais ver isso, já está só o meu slide em tela cheia aqui para mim. Tá. Então... Vocês continuam vendo os slides menores do lado, é? Isso. Eu vou descompartilhar, então. Deixa eu ver. Vou parar e começar de novo. E agora? Já está em tela cheia ou não? Ainda não. Mas eu acho que não tem problema, que o tamanho tá bom. Dá para ver, né? Pronto. Então, pronto.
Tudo Então, bem. E depois eu posso disponibilizar para vocês compartilharem também com quem participou, não tem problema. tá bom, muito obrigado. Só Então, antes, desculpa, professora. Pessoal, por gentileza, quem for aluno da Unifor, se possível, coloca o nome completo no chat com a matrícula, tá bom? E vocês podem também fazer perguntas no chat, que ao final nós vamos repassar essas perguntas para a professora Kelly para a gente poder fazer um debate, tá? Então, por gentileza, peço que coloquem nome completo e matrícula, e podem colocar as perguntas também, que depois a gente vai ter esse momento, tá? Obrigadão. Desculpa, professora, pode ficar à vontade. não, tudo bem. Então, só esclarecendo um pouco mais de que lugar eu falo hoje, né? Que para algumas pessoas é até estranho, para mim também foi estranho no começo descobrir essa nova área de trabalho para o nutricionista, né? Como assim? Você é nutricionista de uma ONG? E as pessoas relacionam logo com algum trabalho assistencialista, né? Alguma ONG mais voltada para a filantropia, né? Então é importante eu contar um pouquinho para vocês dessa organização que eu trabalho, para vocês entenderem, né, o meu trabalho hoje, né? Então, eu trabalho na Associação de Controle do Tabagismo, Promoção da Saúde e dos Direitos Humanos, né? O apelido é ACT, Promoção da Saúde. Ela é uma organização que foi criada em 2006, com um foco inicial na área do controle do tabaco. Então, todo esse histórico que a gente tem no Brasil, né, das leis antifumo, a questão das embalagens do cigarro, dos espaços livres de fumo, então a ACT atuou muito nessa área, né, e colaborou para a aprovação dessas políticas públicas no nosso país. A partir de 2013, ela ampliou o escopo de trabalho, incluindo a defesa da alimentação adequada e saudável, da atividade física e do controle do uso abusivo do álcool. E o foco da ACT são ações de advocacy por políticas públicas que promovam ambientes saudáveis, entendendo que as pessoas só vão conseguir ter hábitos mais saudáveis, práticas mais saudáveis, se elas viverem em ambientes e espaços que promovam esse tipo de prática. E a palavra advocacy também pode soar estranho para algumas pessoas. Explicando muito superficialmente, o advocacy é como se fosse o lobby do bem. A gente conhece mais a palavra lobby como sendo uma ação, né, de política corporativa, das empresas, das indústrias, tentando influenciar os tomadores de decisão, né, os parlamentares, os gestores públicos, e a palavra advocacy está mais relacionada com a defesa de uma causa, a defesa de um bem comum. O advocacy também é a ação direta sobre os tomadores de decisão, gestores públicos e parlamentares, mas com o foco de defesa de um bem comum, de uma causa positiva para um grupo ou para a população como um todo, e não ao contrário do lobby, né, que tem interesses comerciais, financeiros. Então, um pouco das nossas práticas, né? A gente trabalha com mobilização social e incidência política para a construção e implementação de políticas públicas que promovam ambientes alimentares saudáveis. Então, nós temos 3 focos de práticas. Um deles é denunciar as práticas corporativas, que têm um conflito de interesse com políticas públicas, ou seja, a gente monitora como a indústria de alimentos interfere na tomada de decisão dos gestores públicos e dos parlamentares. A gente monitora e faz a denúncia dessas práticas. A gente também luta por medidas fiscais, o foco atual é tributação de alimentos não saudáveis, tornar mais caros os alimentos não saudáveis para reduzir o consumo, e também direcionar esses impostos para o Sistema Único de Saúde, e medidas regulatórias, né, legislações que protejam ambientes institucionais da publicidade, oferta e comercialização de alimentos não saudáveis, especialmente as escolas. Professora Kelly, perdão Sim. por interromper, é porque para a gente só está aparecendo ainda o primeiro slide. Nossa, o que é que eu faço? Tem como você quer mandar para o meu e-mail, que eu posso tentar projetar? Mas passou agora, ó. Projeto Pronto, passou. Não sei o que foi que fez. Você falou dos apoiadores, né?
Isso, estou no slide dos apoiadores agora, tudo bem? Tudo bem, agora Tudo bem. Isso, então a gente sempre esclarece, né, nas nossas apresentações os nossos apoiadores, né, com quem a gente desenvolve projetos financiados. Então, o nosso projeto de alimentação, a gente tem apoio financeiro da Bloomberg Philanthropies, que é uma instituição internacional que apoia programas de prevenção da obesidade em vários países do mundo. E um Instituto Ibirapitanga, que é um instituto aqui do Brasil, que tem uma linha de financiamento para projetos voltados a sistemas alimentares adequados e saudáveis. Então, a gente, né, frisa, esclarece que a gente conta com esses apoiadores, né, a gente submete projetos, né, é selecionado, recebe o apoio financeiro, mas mantém total autonomia, né, na tomada de decisão e no encaminhamento das nossas ações, prevenindo, assim, possíveis conflitos de interesse. Um dos valores muito fortes da ACT é o trabalho em rede, né, a valorização das parcerias e do trabalho em rede, porque sozinho a gente não conseguiria atuar em tantas frentes e fazer tantas ações. Então, com base nesse valor tão primordial, a ACT, em 2016, junto com algumas outras organizações aqui do Brasil, fundou a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, né, que completou 4 anos em 2020, e a nossa aliança, ela foi inspirada na aliança que existe no México. A gente também tem aqui na América Latina, na Colômbia e no Uruguai, mas a nossa foi inspirada na aliança do México. E entrando no nosso tema de hoje, né, que é ativismo social para a promoção da alimentação adequada e saudável. Então, o ativismo social, ele está relacionado com a luta por alguma causa, alguma necessidade de interesse de um coletivo buscando alguma transformação ou mudança. Então, geralmente, o ativismo, ele parte de alguma situação de injustiça, de alguma situação de violação de direitos ou de não garantia desses direitos, de alguma situação de discriminação. Então, parte sempre de um interesse coletivo, né, de algum grupo, da população em geral, buscando a transformação, né, buscando garantia de direitos e condições de vida melhores para grupos ou a população como um todo. E o ativismo alimentar, né? Aí eu vou compartilhar com vocês algumas produções da professora Fátima Portillo, que é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela é uma pesquisadora, né, do ativismo alimentar no Brasil, e durante a pandemia ela nos brindou com um estudo, né, ela publicou um artigo analisando os 20 anos de ativismo alimentar no Brasil. Então, algumas coisas desse estudo dela eu trouxe para compartilhar com vocês, porque eu identifico como sendo bem didático, bem instrucional para a gente compreender a complexidade desse ativismo alimentar no nosso país. Então, nesse slide tem o conceito do ativismo alimentar, né, que a Fátima Portillo coloca. Ele seria discursos e ações de pessoas e grupos que se dedicam a elaborar uma crítica ao nosso sistema agroalimentar e defender estratégias e políticas públicas para torná-lo mais democrático, sustentável, saudável, ético com relação aos animais e que valoriza a culinária tradicional e outros temas correlatos. Então, só por esse conceito, vocês veem que o ativismo alimentar no Brasil, ele tem várias frentes de ação. A Fátima Portillo organizou, né, a análise do ativismo alimentar no Brasil em 2 gerações, mas é importante ressaltar que o que ela traz para a gente não é que uma geração, né, a primeira geração acabou, morreu, e agora a gente tem uma segunda geração. Não é isso, né? Não há substituição de causas e ideais, mas uma ampliação, que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Então, a primeira geração, ela tinha como foco principal a politização da alimentação. E a segunda geração, a politização da comida e do comer. Então,
o que vimos não é que uma geração acabou e foi substituída pela outra. O que a gente vai observar no Brasil é uma sobreposição, um cruzamento das pautas, né, das ações e dos atores sociais que trabalham, né, que fazem esse ativismo alimentar no Brasil. A primeira geração, ela tem início na década de 40, né, quando Josué de Castro e outras pessoas fizeram a denúncia, né, sobre a fome e a pobreza como sendo a expressão de um modelo político e econômico e não apenas como um problema de saúde pública ou de assistência social. E quais são as principais características dessa primeira geração do ativismo alimentar no Brasil? Ela tinha como predomínio as críticas éticas e as demandas distributivas, ou seja, a distribuição da riqueza, do acesso aos alimentos, como formas de combater a fome e a desnutrição, e também a defesa da soberania e da segurança alimentar e nutricional. E quem a Fátima Portillo identifica como os principais porta-vozes, né? Quem eram as pessoas que se colocavam nessa primeira geração? Então, essa primeira geração tem ativistas da área da saúde, então, médicos e nutricionistas, né, que começam o discurso contra a desnutrição, contra as carências nutricionais, mas linkando esses problemas nutricionais com as questões do modelo político-econômico, e por isso agregando também como outros porta-vozes, economistas, gestores públicos, cientistas políticos, e também as organizações assistencialistas, e vale destacar as de cunho religioso, né, de assistência justamente ao público mais vulnerável, que apresentava mais esses desfechos, né, da fome e da pobreza, né, que eram a desnutrição e as carências nutricionais. E qual era a centralidade dessa primeira geração do ativismo alimentar? O que é que ela buscava? Ela buscava uma centralidade na esfera institucional do Estado. Se vocês já estudaram a história das políticas de alimentação e nutrição no Brasil e viram a trajetória do Josué de Castro, o Josué de Castro ele foi sendo coordenador de várias áreas criadas, né, durante alguns governos, né, governos federais do Brasil, justamente cada época um tipo de instituição, uma coordenação, uma comissão, uma área técnica, buscando ocupar algum lugar nessa estrutura do Estado que pudesse cuidar dessas questões da segurança alimentar e nutricional. Além dessa centralidade em buscar institucionalizar no Estado, né, políticas de combate à fome, né, de garantia da segurança alimentar e nutricional, a gente também tinha as ações filantrópicas e assistencialistas também ocorrendo no país. Uma questão importante é que essa primeira geração construiu, né, a ideia de que a resolução dos problemas, né, dos problemas alimentares e nutricionais estariam nas mãos do Estado através de políticas que permitissem superar as desigualdades no nosso país. Então, resolver a questão da fome, da pobreza, dos agravos nutricionais tinha a ver com mudanças estruturais no Estado. E, para isso, uma estratégia era ocupar, né, as instituições do Estado para promover essas políticas. Uma coisa que não estava incluída, né, na frente de ação dessa geração eram as questões ligadas ao consumo e ao consumidor, que a gente vai ver que entram na segunda geração daqui a pouco. Então, essa primeira geração do ativismo alimentar no Brasil foi que deu a base para toda a construção de ações para dentro do Estado brasileiro, né, para essa estratégia de criar órgãos, instâncias no governo que tomassem para si a responsabilidade de uma política de garantia de segurança alimentar e nutricional para a nossa população. Então, é dessa geração que vem
por exemplo, o que a gente viu nos governos do Partido dos Trabalhadores, né, no governo Lula e no governo Dilma, que foi a criação de ministérios específicos, né, de áreas técnicas e uma ocupação de cargos por esses ativistas. Então, várias dessas pessoas, desses líderes do ativismo alimentar no Brasil, ocuparam posições dentro da estrutura do governo do Partido dos Trabalhadores e construíram o sistema de segurança alimentar e nutricional, todo o arcabouço que infelizmente vem sendo desmantelado aí nos últimos anos. Outra questão importante que ocorreu um tensionamento dentro dessa primeira geração que foi a necessidade de qualificar melhor o que se entendia por alimentação adequada e a ideia do direito de escolha do que comer. Então, o conceito que hoje a gente conhece como alimentação adequada e saudável não surgiu do nada, ele foi construído a partir de discussões, de debates, de entraves, de divergências do que seria adequado e saudável. Então, entender que não basta dar qualquer coisa para comer, né, mas que essa alimentação tem que ser um veículo de promoção da saúde, de uma boa nutrição. Para além de garantir produção em quantidade, tem que se garantir também em qualidade e o acesso a ela também. Então, essa geração, né, ela foi repleta de trajetória de avanços e retrocessos. Eu disse foi, mas na verdade ela né, porque ela não morreu. Ela continua presente até hoje, né? Então, não é porque a gente tem um desmantelamento do sistema de segurança alimentar e nutricional que esses ativistas, com essa ideia de ocupação do aparelho do Estado, né, tenha sumido, né? É uma trajetória de avanços e retrocessos. Às vezes, os governos são mais permeáveis a esse tema e às vezes não. Então, se hoje está muito complicado no âmbito do governo federal, existe uma aposta no âmbito dos governos estaduais e municipais. Então, a gente vê, por mais que o Conselho estadual, o Conselho nacional tenha sido extinto, a gente ainda tem os conselhos estaduais e municipais funcionando, existe uma resistência, existem políticas públicas municipais e estaduais de segurança alimentar e nutricional ainda em funcionamento, mesmo que não tenham mais incentivo financeiro, nem técnico, nem político nenhum no âmbito do governo federal. Mas uma coisa que acontece com essa geração é que a abordagem dela, ela já não é suficiente para capturar todo o leque de novas demandas e conexões que surgiram relacionadas ao sistema alimentar no Brasil, né, com as questões de produção, distribuição e consumo de alimentos. Então, o que a professora Fátima Portillo apresenta para a gente é que essa segunda geração de ativismo alimentar no Brasil, ela nasce agregando outros temas, outras frentes de ação. E uma questão importante que ela coloca é que tem uma discussão nessa segunda geração que não trata mais só sobre a alimentação, a substância alimento, né? Essa segunda geração, ela vem problematizar a comida, que é diferente da alimentação, porque a comida, ela apropria as questões da cultura, o modo, o estilo e o jeito de alimentar-se. Então, essa compreensão, né, do comer e do se alimentar é ampliada com essa segunda geração. Essa segunda geração, ela também é influenciada pelos movimentos ambientalistas do século XXI e pela ocorrência dos riscos alimentares relacionados aos sistemas agroalimentares industriais. Então, o jeito predominante de produzir alimentos no Brasil, ele traz riscos para a saúde, para o ambiente e para os agricultores, né, para os produtores de alimentos. Então, essa questão dos movimentos ambientalistas também influencia essa segunda geração de ativismo alimentar no Brasil. Outra questão que é uma mudança muito importante
no nosso sistema alimentar é a centralidade dos supermercados nas cadeias globais. Então, é um novo jeito de se acessar os alimentos, né, dos alimentos serem comercializados e consumidos pelas pessoas. E o nosso papel enquanto consumidor, nesse novo arranjo, ele também muda para a organização dos mercados, né? Os mercados se organizam de acordo com as demandas de consumo. Então, o nosso papel nessa cadeia global de supermercados buscando, né, a valorização da qualidade da origem dos alimentos também influencia nesse ativismo alimentar na segunda geração. Porque novos movimentos surgem para as novas causas a defender. Então, nesse nosso sistema alimentar, são novas causas para o ativismo alimentar no Brasil. As formas alternativas de agricultura, com destaque para a agroecologia. Então, se o nosso modelo de produção de alimentos hegemônico está trazendo riscos para a nossa saúde, para o meio ambiente, então precisamos lutar por formas alternativas que não nos causem risco, que protejam a nossa saúde e a do meio ambiente. Então, essa é uma causa dessa segunda geração. E também a defesa de um comércio justo e da valorização da produção local e artesanal de alimentos, que vai contra essa cadeia global de alimentos, né? A globalização de práticas e práticas alimentares e de tipos de alimentos que não são saudáveis, né? E que são prejudiciais também para os pequenos produtores, a questão do preço para o consumidor, etc. Então, essas são algumas das novas causas que essa segunda geração de ativismo alimentar no Brasil toma para si. Além dessas, a gente também verifica, né, a Fátima Portillo aponta, o movimento contra os alimentos transgênicos e o uso de agrotóxicos, movimentos em defesa de estilos de vida alternativos, como o veganismo, contra a padronização da comida e do comer, né? Então, movimentos contra fast food e alimentos ultraprocessados, e a defesa da comida de verdade, né? Acho que essa é uma frase que talvez vocês já estejam mais acostumados a ver nas mídias sociais, nas redes, que ela virou uma nova frase do ativismo alimentar no Brasil, né? Comida de verdade, que também há muita discussão do que seria comida de verdade. Então, outra questão que surge também nessa segunda geração é a gastronomia contemporânea, com toda uma valorização e utilização de produtos singulares, então, daqueles alimentos e produtos que são típicos de determinadas regiões, que trazem uma história, né, sobre a sua produção, seu jeito de ser feito. O compromisso social, né, dessa gastronomia, a busca e identidade e reconhecimento profissional dos novos profissionais nessa área que tem crescido bastante, né? Então, vejam que essa segunda geração, ela agrega, né, resumindo aí na parte final do slide, ela agrega a pauta ambiental e climática, causas relacionadas, né, ao campo, ao meio rural, também o bem-estar animal, os riscos que a produção de alimentos traz para a saúde das pessoas e as questões de ordem estética ligadas ao consumo. Então, resumindo as principais características dessa segunda geração, ela tem convergência com as críticas éticas que existiam na primeira geração, que eram aquelas que são as críticas ao modelo político e econômico, à distribuição desigual, né, da riqueza, dos bens e serviços, e agrega as dimensões estéticas, que são as dimensões relacionadas à esfera do consumo, valorização do sabor, da cultura alimentar e território, né, dos ingredientes e técnicas de preparo tradicionais, o ato de cozinhar e a comensalidade, a cozinha na arquitetura das casas e a gastronomia. Então, essa segunda geração, ela extrapola a esfera institucional. Então, lembrando, enquanto a primeira geração, né, tem uma centralidade de buscar
as resoluções das questões por meio do Estado, por meio de políticas públicas, a segunda geração avança para o nosso consumo alimentar cotidiano, avança para a nossa esfera privada. Então, um exemplo de novas estratégias dessa segunda geração, por exemplo, é a promoção dos circuitos alimentares curtos e do consumo político. Acho que também promoção de circuitos alimentares curtos já deve ser algum termo conhecido por vocês, que são consumidores e produtores locais de alimentos que se organizam para facilitar essa compra, facilitar essa ponte dos consumidores conseguirem comprar direto de quem produz. E os produtores de alimentos, que antes sempre tinham um atravessador no meio do caminho, né, com vários agricultores e ativistas do meio rural que eu tenho conhecido, eles falam que, tradicionalmente, a assistência técnica e extensão rural no Brasil ajudava a capacitar os produtores para venderem na porteira da fazenda ou do sítio. Assim, eles não tinham esse link de venda direto com o consumidor. Isso é uma coisa muito nova e foi está sendo um desafio imenso para eles aprender, né, as estratégias, as técnicas para essa venda direta ao consumidor agora na pandemia, né? A gente viu um conjunto de iniciativas de entrega por delivery, de cestas da agricultura familiar, de mapeamento de produtores e consumidores em vários territórios do país. E a questão do consumo político é uma coisa muito comum na Europa, mas que no Brasil a gente não tem a prática, que por exemplo, a prática de boicotar determinada marca, determinado produto, determinado supermercado, determinada indústria, né? Então, se está fazendo mal, se está contra os nossos princípios, o que a gente acredita, vamos boicotar, não vamos mais comprar e convencer outras pessoas que não comprem também. Isso é uma questão nova aqui no Brasil, enquanto que na Europa já é uma prática já consolidada. Então, nessa segunda geração, aparecem novos porta-vozes, além daqueles da primeira geração, aparecem os ativistas sociais e ambientais em torno da produção sustentável de alimentos, movimentos sociais do campo e cooperativas de agricultores familiares, o consumidor e as organizações de consumidores e os chefes de cozinha, né? Quantos chefes de cozinha que viraram celebridades nesse período vocês já conhecem e que eles estão se posicionando politicamente sobre determinados temas, né? Além dos seus programas, das suas lives, né? Enfim, dos seus restaurantes, eles se posicionam politicamente sobre determinados temas, por exemplo, defendem os circuitos curtos, usam produtos de agricultores familiares nos seus estabelecimentos, enfim, né, estão se tornando mesmo novos porta-vozes dessa segunda geração de ativistas. E com relação aos movimentos sociais do campo e cooperativas de agricultores, eu coloquei até essas imagens tão pequenininhas no slide, mas depois vocês veem, de como esses movimentos, e aí, por exemplo, o MST, o Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, também vão levando essa bandeira do comer é um ato político, da alimentação adequada e saudável, para esse novo modo de agir, né, que é a sua conexão direta com os consumidores. Então, para fazer essa conexão, essa comunicação, eles também estão adequando o seu repertório de ação, as suas narrativas, para o convencimento, né, de por que esses consumidores devem preferir comprar deles, né, desses produtores, dessas cooperativas, e não da grande rede de supermercado, né, dos atravessadores, enfim. Então, é todo um conjunto novo de repertórios, de narrativas e de estratégias que essa segunda geração traz para o ativismo alimentar no Brasil. Então, resumindo essa parte, né, a alimentação politizada no âmbito de suas conexões com o modelo político e econômico que perpetua a pobreza e a fome, com foco nas críticas éticas e nas demandas por redistribuição,
passou a ser politizada também quanto à sua forma de produção e consumo, né? Então, não é que a primeira geração sumiu, né? Ela agrega essa segunda geração que traz essa politização também da produção e do consumo, né? Convergindo as questões éticas e estéticas, como eu coloquei para vocês nos slides anteriores. Então, como a Fátima Portillo resume, né? As coisas mundanas, como o arroz com feijão de todo dia, e as nossas práticas rotineiras, como comer, tornaram-se alvo de múltiplas contestações políticas, tornando-se objeto de disputas. Então, inclusive, essas frases, né, essas narrativas dos novos ativistas alimentares estão sendo também incorporadas por indústria de alimentos, por restaurantes, pelo setor produtivo dos alimentos, que nem sempre são adequados e saudáveis, né? Bom, e aí, nesse trabalho da Fátima Portillo, ela apresenta, né, ela cita a nossa Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável como sendo um desses novos movimentos e organizações da segunda geração do ativismo alimentar no Brasil. Mas nós temos membros, né, na nossa aliança que estão aí lutando, né, pelo direito humano à alimentação adequada e saudável no Brasil há muito tempo. Então, a nossa aliança, eu não diria que ela é só da segunda geração, ela tem uma mistura muito grande de ativistas da primeira geração e da segunda, né? E aí eu vou contar um pouco dela para vocês, né, como um exemplo desse ativismo alimentar no Brasil, agora no século XXI. Então, a nossa aliança, ela é uma coalizão, né? Ela reúne organizações, associações, movimentos sociais, entidades profissionais e pessoas físicas que têm um interesse comum, que é desenvolver e fortalecer ações que contribuam para a realização do direito humano à alimentação adequada por meio do avanço em políticas públicas para a garantia de segurança alimentar e nutricional e da soberania alimentar do Brasil. Então, a aliança, ela não é uma pessoa jurídica, a gente não tem um estatuto, um CNPJ, uma conta bancária, né? Ela é uma reunião de pessoas e coletivos e organizações que têm um interesse e propósito comum. E por que formar essa aliança no Brasil, né? Pelas potencialidades do trabalho em rede. E também porque, naquele momento, né, 2015, 2016, as organizações, os coletivos que existiam, não abarcavam todas as áreas do ativismo alimentar que demandavam, né, uma ação da sociedade civil. Então, a aliança, ela surge muito com o foco nas medidas regulatórias para proteger os ambientes alimentares institucionais, proteger a tomada de decisão no âmbito de políticas públicas da interferência da indústria de alimentos. Então, esses pontos cegos, né, do ativismo alimentar no Brasil, a aliança foi criada para atuar sobre eles. Hoje a gente tem 70 organizações membros e 300 membros individuais. Então, é uma coalizão que está em constante crescimento e aprendizado, né? É uma coalizão de desejos e esforços. Ela possui um núcleo gestor, né? O nosso núcleo nacional, que são representantes dessas 8 organizações membros. Temos 7 núcleos locais, nesses 7 estados, que estão sinalizados aqui no mapa, e a gente tem uma instância de governança de tomada de decisão, que é chamada de núcleo gestor ampliado, que reúne os membros do núcleo nacional e 2 representantes de cada núcleo local desses estados, né? Pernambuco, Minas, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Esses são nossos princípios, né, é o que baliza todas as nossas ações: democracia, horizontalidade, transparência, autonomia, independência, solidariedade e diversidade. E o que nós buscamos, né, enquanto
Kelly travou aqui para a gente. Ações de caráter estrutural. Então, promover a alimentação adequada e saudável vai muito além do que ofertar informações adequadas para a população. A gente precisa de um conjunto de estratégias, né, de políticas públicas que proporcionem aos indivíduos e coletividades realmente realizar as melhores práticas alimentares para a sua saúde e para o meio ambiente e de forma sustentável, né? Para que o que a gente pratique hoje enquanto alimentação não prejudique a segurança alimentar e nutricional das gerações futuras. Então, nós propomos e defendemos políticas públicas nessas 3 dimensões: incentivo, apoio e proteção. O incentivo são as políticas que difundem informação e possibilitam práticas educativas que motivam os indivíduos para a adoção de práticas saudáveis. Então, por exemplo, de uma política de incentivo é nós termos guias alimentares oficiais, que sejam base para políticas públicas e também para as práticas individuais de escolhas alimentares. Então, termos guias embasados cientificamente, mas que também considerem a nossa cultura alimentar, a defesa da sustentabilidade ambiental, econômica e social, é uma política de incentivo. Políticas de apoio são aquelas que tornam mais factível a adesão a práticas saudáveis por indivíduos e coletividades informados e motivados. Então, por exemplo, uma política de apoio. Vou usar o exemplo do aleitamento materno, que dá para a gente falar dos 3 pontos. Então, a gente tem, né, recomendações e ações de incentivo para o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, com embasamento científico, né, com informações difundidas, né, para profissionais e população. E uma medida de apoio para a prática desse aleitamento materno exclusivo, por exemplo, são os bancos de leite, a licença maternidade, ter salas de amamentação nas empresas, ter creches que possam, onde as mães possam fazer coleta e armazenar o leite materno. Então, essas são ações de apoio. E ações de proteção. São as ações de caráter regulatório, que impedem que nós, indivíduos e coletividades, fiquemos expostos a fatores e situações que nos estimulem a ter práticas não saudáveis. Então, voltando ao exemplo do aleitamento materno, uma medida de proteção é a nossa norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças na primeira infância. Então, nos proteger contra propaganda abusiva, promoções de substitutos do leite materno, enfim, todas as questões que a NBCAL coloca. Então, esse é um exemplo de medida protetiva. Essas são nossas inspirações, né? A Política de Alimentação e Nutrição, Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e os guias alimentares. Nós temos 10 temas de atuação, né? Não vou falar os 10 aqui, senão vai demorar bastante, mas no site nós temos vídeos que explicam cada um desses temas e vocês podem acessar para conhecer um pouco melhor o que cada um deles trata, né? Mas é uma agenda bem ampla e complexa, mas a gente tem no DNA essa preocupação com as medidas de proteção à alimentação adequada e saudável. Nossas formas de atuação, né? Então, resumidamente, os repertórios, né? Como é que a gente trabalha? Cobrar e fomentar a atuação do poder público, ou seja, dos tomadores de decisão, que são os poderes executivo, legislativo e judiciário, no âmbito nacional e no âmbito local, nos estados onde a gente tem núcleos, né? Hoje a gente só tem núcleos em 7 estados. A gente tem membros em vários estados que não tem núcleo local ainda, mas é bem difícil você agir sozinho localmente. Então, quando você forma um grupo, que se organiza, né, discute estratégia política, produz material, produz campanha de mobilização, a incidência tem muito mais chance de ser efetiva.
Outra estratégia de atuação, conscientizar e mobilizar a população e os formadores de opinião. Os formadores de opinião, na linguagem de hoje, os influenciadores, né? Aquele que fala e consegue um monte de seguidores. Ah, concordo com fulano, vou fazer isso ali porque Beltrano falou. Então, esses formadores de opinião e influenciadores, não só artistas e celebridades, pode ser o padre da sua paróquia, um pastor, um presidente de associação de bairro, um líder comunitário, pode ser o chefe de uma grande família, enfim, alguém que consegue mobilizar a opinião pública, né, a opinião de grupos de pessoas. Então, trabalhar com foco na conscientização e mobilização desses atores. Capacitar agentes transformadores, que é ofertar cursos de formação em advocacy, em jornalismo investigativo, né, junto com as organizações parceiras. Muitas dessas ofertas são só para membros da aliança, mas algumas também são abertas para outros públicos externos. Então, não sei se vocês viram, por exemplo, a ACT, junto com o Joio e o Trigo, abriu um curso sobre nutricionismo para professores de nutrição, mestrandos e doutorandos, porque a gente acredita que esse público, né, de professores e futuros professores, são importantes para a capilarização dessa discussão sobre o nutricionismo. Tá? Abriu hoje também a inscrição para a nova oficina de jornalismo investigativo, da ACT, junto com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Então, algumas capacitações são abertas também para o público que não é membro da aliança. E monitorar e expor as práticas e políticas corporativas que interfiram negativamente nas políticas públicas e na saúde da população, né? Então, tá sempre de olho aberto, monitorando a agenda dos governantes, dos parlamentares, os movimentos, né, dos grandes empresários da indústria de alimentos, para saber os seus passos, né, como que eles estão interferindo, e eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos dessas ações. Soraya e Álvaro, aí me sinalizem se eu estiver demorando muito, tá? Agora são só exemplos aqui para as pessoas conhecerem um pouco dessa prática. Tá certo. No nosso site, a gente tem o blog, onde vocês conseguem ver as notícias do que os núcleos locais e o núcleo nacional e parceiros estão realizando, né? Eu vou citar aqui só algumas ações que foram do âmbito nacional, mas as de âmbito local vocês conseguem ver no nosso blog. Então, nessa conjuntura de pandemia, né, no ano passado, a gente se juntou com várias organizações em defesa da alimentação dos estudantes, né, que teve toda uma questão aí com o fechamento das escolas. Todos vocês sabem os milhões de estudantes que dependem do Programa Nacional de Alimentação Escolar para ter uma alimentação adequada e saudável. Então, junto com a FAO e com a OPAS, a gente fez essa campanha de mobilização em defesa do PNAE. Também, entendendo que a pandemia foi um celeiro de novas estratégias de abastecimento, de construção desses circuitos curtos, né, de link entre os produtores familiares e os consumidores, a Aliança também compõe esse projeto, que chama Ação Coletiva Comida de Verdade, que fez um grande mapeamento de novas experiências de abastecimento durante a pandemia, fez alguns seminários online. Então, também no site, nas redes sociais, vocês conseguem ver os resultados desse mapeamento, né? Foi uma forma de aprender novos jeitos de organizar o nosso sistema de abastecimento alimentar no contexto da pandemia. No bojo da reforma tributária, né, a gente já vem desenvolvendo essa campanha pela tributação das bebidas açucaradas no Brasil há algum tempo, e a reforma tributária é uma janela de oportunidade de incluir a tributação não só dessas bebidas, mas de outros produtos nocivos à saúde, também não só com o foco na diminuição do consumo, a partir do momento que eles ficarem mais caros, mas também de vincular a arrecadação desses impostos ao sistema de saúde. Então, os impostos que forem arrecadados com essa tributação serem vinculados aos fundos de saúde, né, para financiamento do SUS. Essa foi a
etapa da campanha do ano passado. Daqui a pouquinho já vai sair a nova etapa, né? Porque o Congresso está cozinhando a reforma tributária, mas a gente não desistiu. Vamos lançar a segunda etapa da campanha daqui a pouco. Esse site muito bacana, se vocês puderem acessar, ele reúne todas as evidências científicas e políticas do porquê ter uma tributação para as bebidas adoçadas no Brasil seria bom para a economia, para a saúde e para a sociedade. Então, tem os exemplos, né, dessa política aplicada em vários outros países e regiões, tem um simulador do imposto, então, você pode simular lá qual a alíquota do imposto e quanto, a partir dele, quanto seria arrecadado de impostos no Brasil, que poderia ser investido no sistema de saúde. Então, sugiro que vocês conheçam também esse site. Ano passado foi ano de eleições municipais, então, como eu falei, né, se no âmbito federal está muito difícil, a gente tem que investir com tudo nos estados e municípios. Então, ano passado, a gente construiu uma carta de propostas para os candidatos a prefeitos e vereadores, com sugestões de políticas públicas que eles poderiam implementar nos municípios, com foco nesses 4 eixos gerais, né, amamentação e alimentação complementar, medidas regulatórias que desestimulem o consumo de alimentos não saudáveis, apoio à produção e comercialização local de alimentos adequados e saudáveis e proteção do meio ambiente e garantia da água como direito humano e bem comum. Vocês também podem acessar a nossa carta e essas propostas no site. E a gente continua usando essa carta para incidência agora, depois que os novos prefeitos e vereadores tomaram posse, né? Porque no primeiro ano de governo, eles têm que construir os planos que eles vão implementar nos próximos 4 anos. Então, todas essas nossas sugestões, onde a gente tem núcleos locais, fazendo essa incidência junto à prefeitura, né? Por exemplo, no plano plurianual, o plano municipal de saúde, para que essas nossas sugestões sejam incorporadas nesse planejamento dos governos municipais. Aqui, só para ilustrar, a gente fez uma análise dos programas de governo de todos os candidatos a prefeito aqui do Rio de Janeiro. Não sei se vocês acompanharam, a gente começou com 17 candidatos, terminamos com 13. E aí a gente fez um estudo dos programas de governo que eles registraram no TSE, né, quando foram fazer a candidatura. E a gente escolheu alguns temas prioritários para analisar os planos de governo deles, e antes do primeiro turno, a gente lançou esses cards, né, aqui junto nas redes sociais de parceiros aqui do município do Rio, para esclarecer para a população quais eram os candidatos que tinham propostas sobre esses temas, né, para ajudar as pessoas a escolherem o seu candidato. E a gente resolveu fazer isso porque, geralmente, o tema da alimentação não aparece entre as preocupações dos eleitores. Geralmente, as pessoas se preocupam com os clássicos, né? Saúde, educação e segurança. Mas a gente quis levar para o eleitor também esse tema da promoção da alimentação adequada e saudável. Sim, é responsabilidade do prefeito e do vereador fazer esse tipo de política pública, e você pode prestar atenção em mais esse item para fazer a escolha do candidato que você vai escolher. Sobre monitorar e expor as práticas corporativas da indústria, né? Então, acredito que vocês também devam ter acompanhado ano passado esse rebuliço que foi aí o Ministério da Agricultura pedindo para o Ministério da Saúde revisar o guia alimentar, muito por influência, né, do agronegócio, e a gente teve que correr para fazer um manifesto, né, fazer toda a incidência de defesa do guia alimentar para a população brasileira. E aí eu ressalto para vocês que essa é uma característica da mistura da primeira geração com a segunda. Então, a gente vê, eu destaquei aí a Associação Brasileira de Agroecologia e o MST defendendo o guia alimentar também. Então, a gente acha que guia alimentar é pauta de profissional de saúde, de nutricionista, né? De nutricionista do programa de alimentação escolar, mas as orientações do guia são condizentes com a defesa
das causas ambientais, das causas do meio rural, da produção de alimentos agroecológicos. Então, ele acaba agregando esses outros movimentos também, para além da área da saúde. Então, é muitíssimo importante que a gente o defenda, né? Porque ele também faz essa ponte entre os diferentes movimentos. A gente teve mais de 46 mil assinaturas nesse manifesto. Só contando um pouco dos bastidores para vocês, o nosso site caiu, ele não estava preparado para receber tanta assinatura, isso foi em 48 horas, então teve que correr para botar em outro servidor, montar a estrutura para aguentar todo esse montão de acessos simultâneos, e depois para gerar o PDF para enviar para os governos, né, tanto para os ministérios como para os parlamentares, também foi um desafio fazer um PDF enorme com 46 mil assinaturas, mas ele foi entregue, teve reunião com o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério para entrega, enfim, até agora não tivemos mais notícias de nenhum movimento desse tipo, né, mas estamos firmes e fortes aí no monitoramento dessa interferência. Aqui também parte do nosso monitoramento da interferência da indústria. Também não sei se vocês acompanharam, a Nestlé fez um evento, um mega evento online para lançar o novo NAN, o NAN Supreme, ano passado. E nesse evento online, né, lógico, voltado para pediatras e profissionais que trabalham com a infância, teria um mega show da Maria Rita. E isso é contra a nossa norma brasileira de comercialização de alimentos. Então, assim, também foi uma correria para a gente fazer um tuitaço exigindo que a Maria Rita não fizesse o show. A gente não sabe se foi ela que desistiu do show ou é mais provável que tenha sido a Nestlé mesmo, mas o show foi cancelado, tá? Então, deu certo a mobilização. Mas também é sempre assim, tudo correndo. Algumas coisas a gente consegue planejar no médio e longo prazo e outras coisas a gente tem que responder rapidamente a tudo que está acontecendo. Outra coisa também, mais uma vez, a Nestlé, que trabalha fortemente, né, junto aos profissionais da área de pediatria, né, que a gente sabe que é um lobby forte para induzir os profissionais a prescreverem os seus produtos. Então, eles também lançaram um curso para residentes em pediatria. Então, a gente também fez uma carta denunciando, puxando a orelha da Sociedade Brasileira de Pediatria com relação a esse curso, e também repercutiu, a gente conseguiu até uma carta de entidades internacionais também questionando a Sociedade Brasileira de Pediatria sobre essa parceria, né? Então, a gente tem, por isso que é importante trabalhar em rede, porque você tem pessoas olhando e monitorando diversas pautas, e aí consegue acionar a rede toda para colaborar na ação. Também, durante a pandemia, a gente construiu alguns materiais de apoio às mães, né, relacionados às dúvidas, aos desafios de amamentar durante a pandemia. Também convido vocês a conhecerem esse perfil no Instagram, Mulheres Apoiando a Amamentação. Tem membros da aliança que organizam esse grupo de apoio e tem iniciativas bem bacanas, é importante também vocês conhecerem. E, por último, o nosso susto agora, né, de fevereiro, março, que do nada esses projetos de lei foram colocados como pauta de urgência para votação no Congresso Nacional. Projetos de lei que ferem o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Também já estamos com mais de 20 mil assinaturas na petição, com incidência, né, o advocacy direto com os deputados, né, para convencê-los a votarem contra esses projetos de lei. Eles deveriam ter sido votados na semana retrasada, mas não, enfim, a pauta está imensa, eles não chegou a vez deles serem votados, mas eles podem ser votados a qualquer momento, então a gente continua monitorando e agindo sobre isso. Então, para quem não sabe, né, são 2 projetos de lei, um foi apensado no outro, é assim que chama, quando eles tratam de temas semelhantes, eles podem ser agrupados, aí chama apensado. Um obriga a oferta de carne suína,
ao menos uma vez por semana no cardápio, e o outro diz que 40% do leite que for usado no programa de alimentação escolar tem que ser leite fluido. Além disso, ele tira a prioridade dada a comunidades tradicionais e indígenas e remanescentes de quilombo, a prioridade que deve se dar à produção dessas comunidades tradicionais para a compra da agricultura familiar. E dessa forma, né, obrigando a ter carne suína, obrigando a ter determinado tipo de leite, esses PLs retiram a prerrogativa do nutricionista de elaborar os cardápios, porque está lá toda a legislação do programa, que é o nutricionista que deve elaborar os cardápios com todos os requisitos que constam na resolução, né, inclusive a cultura alimentar e a produção agrícola da localidade. Então, se eles forem aprovados, os nutricionistas não vão ter mais essa autonomia de elaborar os cardápios. Eles vão ter duas grandes obrigatoriedades, que é a carne suína e o leite fluido. E por que isso é tão grave? Porque isso abre precedente para que outros produtores de determinados tipos de alimentos usem essas leis que forem aprovadas como prerrogativa para aprovar outras. Então, o programa de alimentação escolar, ele alimenta 41 milhões de estudantes no Brasil. Então, é um mercado imenso. Você obrigar que sirva determinada coisa é garantir lucro enorme. Então, tem muitos, né, produtores super interessados em garantir venda para os seus produtos. Então, se você abre a porta para a carne suína e para o leite fluido, daqui a pouco o produtor de tal coisa ou de tal coisa também vai querer que seja obrigado desse. Então, por isso essa grande preocupação com a aprovação desses PLs. E a gente tem, inclusive, um parecer contrário do FNDE-MEC, que é a área técnica responsável pelo Programa de Alimentação Escolar no Ministério da Educação, se posicionando contrário a esses projetos de lei, né? Então, eles são bem perigosos. Então, convido vocês a conhecerem nosso site. Quando vocês clicarem lá em Apoie e Participe, aparecem essas 4 opções que vocês podem colaborar conosco, né? Quem não quer ser um membro efetivo, participar da construção das ações, ser mais ativo, pode apoiar alguma campanha específica, nos seguir nas redes sociais, assinar o nosso boletim, né? Então, pode colaborar de diversas formas. É isso, agradeço, já falei um monte, espero que a gente ainda tenha alguns minutinhos para alguém fazer pergunta e comentário. Obrigada. Muito obrigado, professora Kelly. Excelente a sua apresentação, viu? Bater palma aqui. Obrigada. É isso que eu ia dizer, se quiser tirar a apresentação, pronto, que a gente pode se ver Tirei. melhor, né? Pronto, perfeito. Pois, gente, acho que esse é o momento que podemos fazer perguntas. Acho que eles estão mais comentando aqui no chat, Kelly, não sei se você está vendo. Eu tô passando agora para ver. Pronto. É muito estranho ficar falando olhando só para o slide. Coisas da pandemia, né? Gente, Obrigada, vocês têm alguma... gente. Obrigada pelos elogios. Quero ver mais cearenses na aliança, hein? Oi. Hashtag fica a dica, viu? Hashtag fica a dica. Precisamos ser ativistas. Muito bem, amor. A Caroline Arruda colocou aí, vamos ser ativistas. Gente, e o ativismo pode ocorrer no dia a dia de vocês, não necessariamente, eu tenho que ter um crachá de ativista, agora eu sou carteirinha de membro de alguma coisa. É no dia a dia, inclusive na prática, né? No seu consultório, nas suas atividades coletivas com os pacientes que você vai ter. Nós, profissionais de saúde, nós somos grandes tomadores de decisão e influenciadores, né? Muita coisa que a gente fala, as pessoas levam para a vida, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente diz, com o que a gente orienta, com o que a gente recomenda, com o que a gente pratica. Então, é importante pensar, por exemplo, nas suas práticas de educação alimentar e nutricional, se você está problematizando com as pessoas sobre o sistema alimentar, sobre o ambiente alimentar de onde ela mora, de onde ela trabalha, você considera isso quando você vai fazer as suas orientações
alimentares e nutricionais, né? Porque às vezes a gente... por isso o curso do nutricionismo para professores de nutrição, né? Porque, olha, pelo amor de Deus, vamos ampliar aí a visão. Não dá mais para fazer orientações alimentares só com foco nos nutrientes. A vida é muito mais complexa, né? A pessoa comer isso ou aquilo envolve uma série de questões e a gente precisa considerar, então... Sim, sim. Amiga, tem até uma pergunta aqui, Kelly, sobre a petição, né, do PNAE. Você sabe dizer se ela já encerrou, que uma aluna colocou que teve dificuldades para assinar? assinar? Não foi encerrada. A gente baixou o PDF quando deu 10 mil assinaturas, né, para poder mandar para os deputados, mas ela continua aberta, porque como não foi votado, quando entrar na pauta de novo para votação, a gente gera de novo o PDF, manda agora mais de 20 assinaturas, tem que ficar sempre alimentando. O manifesto em defesa do guia também não está fechado. E quando a gente entregou para os ministérios, estava com 42 mil assinaturas, agora já está com mais de 46 mil. Ah, pena que não está no paredão. Se tivesse no paredão, a gente já teria expulsado. Me bota no paredão. Kelly, a Franci também está colocando aqui, né, que estamos engateando na nutrição, a senhora vem com essa apresentação maravilhosa, nos tirar da nossa zona de conforto e nos chamam para outra realidade. Obrigada. Obrigada também, Fran, obrigada a todos que comentaram aqui também, né, gente, realmente um tema que faz a gente pensar um pouco, né, como que a gente está agindo enquanto profissional futuro, profissional de saúde, enquanto professor, né, cidadão. Verdade. Isso, nós temos muitos professores na Aliança, Soraya e Álvaro. Inclusive, aqui no Rio, na Unirio, as professoras fizeram um projeto de extensão de advocacy para a promoção da alimentação adequada e saudável, e os bolsistas têm nos ajudado muito, por exemplo, no mapeamento dos projetos de lei da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, e estão adorando aprender tanto, né? Porque e aí quando a gente pega os projetos de lei para analisar, a gente, meu Deus, esse vereador estava com a cabeça onde que está propondo isso aqui, né? E é isso, a gente monitora os projetos de lei e faz as nossas notas técnicas para compartilhar com a assessoria dos vereadores, alguns a gente consegue fazer reunião, para explicar, né? Porque às vezes eles têm umas ideias assim que, meu Deus, assim, não tem embasamento técnico, científico nenhum, acha que vai abafar com aquela medida aprovada e, na verdade, vai fazer um mal. Então, não é fácil monitorar, dá trabalho. Os sites não são fáceis da gente ficar buscando as coisas. Antes da pandemia, a gente conseguia ainda ir, né, presencialmente, você vai na assembleia, faz uma visita nos gabinetes, agora é tudo pela internet, tudo por telefone, então ficou tudo mais difícil. Então, quanto mais gente a gente tiver colaborando, e colabora do jeito que puder, né, a gente costuma dizer, são diferentes níveis de engajamento. Você tem os ativistas que gostam de pegar o microfone e, vou lá falar, tem gente que bate na porta dos gabinetes, faz as reuniões, com muito óleo de peroba na cara, porque nem sempre você gosta daquele deputado, daquele vereador, mas ele está aberto para a sua causa. Então, esquece tudo que ele fez e vai ali falar da alimentação na escola, porque ele gosta disso. Não dá para falar só com quem a gente gosta, só com quem a gente votou, que a gente precisa do voto de todos para aprovar alguma medida que a gente precisa. Então, é isso, engole, vai falar com todo mundo. Isso, Caroline botou aí, tem que ser político mesmo. Gente, não existe não ser político. Inclusive, se você Ela é professora também, coordenadora do módulo, né, do estágio em saúde coletiva. Exatamente, Caroline. Ficar em cima do muro, votar branco ou nulo, isso é um posicionamento político. Então, se você votou nulo ou não foi votar na última eleição, sinto muito, você tem responsabilidade sobre o que está acontecendo agora no país. A sua escolha contribuiu para o que está acontecendo. Tenha ciência disso. Então, não agir, não falar, escolher ficar
ficar calado e não se posicionar é uma escolha política, né? Em todos os âmbitos, aí na faculdade, na sua casa, no seu condomínio, enfim. Kelly, você colocou um ponto sobre a NBCal, né? E aí é um tema que eu falo nas aulas do meu módulo, que é materno-infantil, e eu particularmente presenciei uma situação, eu fui a uma farmácia e tinha um estoque enorme na frente de uma determinada fórmula infantil de partida, que não vamos citar o nome, mas era uma fórmula, né, de uma grande empresa, e aí eu chamei a gerente da farmácia e falei assim, boa tarde, a senhora conhece a NBCal? E ela, né, não, né, obviamente não. É que eu ia dar uma sugestão de vocês retirarem, porque isso aqui não é, porque tinha uma promoção, né, na compra de um, sei lá. E aí eu, gentilmente, perguntei para ela se ela poderia retirar. Ela, tá certo, eu vou conversar com o dono aqui e vou, beleza. Aí eu fui no supermercado, porque a farmácia ficava perto do supermercado, fui no supermercado, voltei, continuava do mesmo jeito. Aí, gente, aqui em Fortaleza, não sei se vocês conhecem, mas tem um aplicativo que é o Fiscalize Fortaleza. Aí você baixa o aplicativo, é porque não vai dar para ver, não sei se dá para ver, um símbolozinho da prefeitura, aí Fiscalize Fortaleza. E aí você faz registrar uma denúncia. Deu para ver, né? Aí você diz, ele pergunta, né, qual é o tipo de denúncia, e você escreve e faz a denúncia. Essas situações, gente, se vocês se depararem, propaganda, compre uma fórmula infantil e ganhe a segunda por 50% de desconto, propaganda de chupetas, bicos, mamadeiras, tudo isso é proibido, então faça valer, né, o seu dever quanto cidadão que está ali e que quer preservar e quer apoiar o aleitamento materno. Então, participe também, né? Não só veja e diz, mas isso mesmo não vai dar em nada. Tem que fazer as denúncias, né? Assim, um primeiro passo, então acho importante. Quem não conhecia, pode baixar. Professora Lívia, nossa colega, também trabalha na vigilância, né? Foi quem me deu a dica, eu liguei para ela, amiga, estou vendo aqui, eu queria poder fazer algo. Ela, baixa o aplicativo, faz e participe, né? Então, fica a dica também para os colegas aqui, para a gente denunciar mais, vamos denunciar mais. Isso, é muito importante denunciar. Infelizmente, a gente tem um limite de fiscais da vigilância sanitária, né, nos municípios. E eles trabalham com sorteio, né, com amostragem de fiscalização ou com denúncia. Então, quanto mais a gente denunciar, mais vai direcionar o trabalho deles. Então, é muito importante a gente denunciar. E a gente ainda carece muito da difusão da NBCal. Eu não conhecia NBCal na faculdade, não tive nada disso, fui conhecendo depois, né? O consumidor, de uma forma geral, além de nós, né, da bolha da nutrição, não conhece, ele vai ver a promoção e vai achar maravilhoso, que lindo, né? Vem com brinde, vem com desconto, tudo chama atenção, né? É isso, pessoal. E também observar que essas coisas às vezes são meio que propositais, né, professora Kelly? Assim, não é à toa que nós temos poucos fiscais, não é à toa, né, que algumas coisas acontecem, às vezes né, na véspera do feriado, quando a pessoa já está cansada, e magicamente, né, os projetos são encaminhados. Nossa. Então, né, essas coisas são, eu acho que é realmente para a gente ficar atento todo dia, né, porque rapidinho, e não precisa você achar que vai dar conta de tudo. Realmente, como a professora Kelly falou, formamos uma rede, né, um ajuda o outro, e aí somos mais fortes, né? Então, acho que é ficar atento, não achar que as coisas simplesmente acontecem, as coisas têm um significado e têm uma intencionalidade, porque nós somos seres intencionais, né? Então, a gente não faz uma coisa porque simplesmente aconteceu, a gente tem uma intencionalidade naquilo, né? Então, acho que era isso, né, professora Soraya? Isso mesmo, só parabenizar demais, agradecer pelo seu tempo, amiga. Sei que você estava em reuniões, assim, a gente conversou com bastante antecedência para conseguir aí uma brecha na agenda,
Então, queria agradecer demais a você trazer esse tema que é tão diferente, que foge um pouco do nosso lugar comum, e abre um pouco o caminho, abre assim, a mente, né? Acho que a universidade tem esse intuito de mostrar que todos os cursos, eles podem ter uma visão mais ampla. Ainda bem que a gente tem isso, a gente tem no nosso currículo, assim, diversas perspectivas da nutrição, para que exatamente o aluno possa escolher a área que ele se encontra mais, a área que ele se identifica mais. Então, queria demais agradecer a sua presença e realmente plantar essa sementinha aqui, né, nos nossos alunos, e quem sabe, né, futuramente, o importante é que tenha tocado uma pessoa, para mim eu já estou super satisfeita, né, então acho que isso é que fica de mensagem para a gente aqui, né, que a gente possa diariamente ser um pouco mais ativista. Não é levantar bandeira, não é ser radical, não é sair rasgando tudo, quebrando tudo. Acho que tem um pouco essa visão, né? Nossa, lá vem a pessoa politicamente correta, não pode falar isso. Não, não é isso, né? É só a gente ser um pouco mais cidadão, assim, parar de reclamar e agir um pouquinho mais, né? A Lea também está colocando aqui, muito bom momento, vou precisar sair. Mas agradeço também. Então, para finalizar também, agradeço muito. Eu acho que cada oportunidade, eu sempre digo, eu saio mais sabida, porque para cada público você sistematizar o que você trabalha, o que você faz, me faz refletir mais, né? Não, vou escolher esse aqui, esse caminho, essa referência. Então, eu sempre saio mais sabida. Então, obrigada pela oportunidade. E compartilhar com vocês, assim, né? Como eu falei no início, foi uma surpresa para mim aparecer essa oportunidade de trabalhar numa organização do terceiro setor. Soraya conhece minha trajetória, que é na docência ou na assistência ou na gestão, e aí de repente aparece uma ONG, e eu entrei na oportunidade, já estou na ACT há 2 anos. Nós somos 3 nutricionistas da equipe, todas com doutorado em saúde coletiva. Então, a gente tem a Camila Maranha, que se dedica a essa questão da interferência da indústria, do conflito de interesses, né? A tese do doutorado dela foi sobre as disputas em torno da revisão do Guia Alimentar para a população brasileira, e é ela que está comandando o curso do nutricionismo, né? Então, se quem conseguir ser selecionado e assistir algumas aulas, vai conhecer a Camila. E a outra colega é a Bruna Hassan, né? Que é epidemiologista hard, que é a nossa mulher da ciência, é a Bruna que ajuda a gente com todo o levantamento científico, né, todas as evidências que embasam as nossas práticas, os projetos, e é a nossa especialista em tributação, né, por que tributar bebidas adoçadas traz benefícios para a saúde, para a economia. Então, somos 3 nutricionistas diferentonas aí trabalhando na ONG, e com esse trabalho a gente foi conhecendo outras nutricionistas de outras ONGs, que a gente também não sabia que tinham, né, então FIAM Brasil, Instituto Desiderata, o próprio Instituto de Defesa do Consumidor tem uma equipe robusta, né, da área de alimentação, também com foco em pesquisa e advocacy. Então, aquele site Alimentando Políticas, o Observatório de Publicidade de Alimentos, gente, tudo isso tem nutricionista na equipe aí trabalhando. E depois que a gente está nesse meio é que a gente vai vendo as seleções, né, as vagas, assim. Mas falo para vocês, sempre com muita exigência de qualificação. Então, assim, é importante você ter na sua trajetória, né, e uma boa formação acadêmica, e se tiver práticas também, né, com organizações sociais, com ativismo, lógico que vai ser um diferencial para você adentrar aí nessa área de trabalho, tá bom? Um abraço bem grande, espero muito poder voltar pessoalmente aí para encontrar vocês. E sair para fazer um jantar bem gostoso depois da palestra, né, Soraya? Pode deixar, pode deixar. Comer é cultural, comer é político, mas é cultural também. Exatamente. Com certeza. Muito obrigado, professora Kelly. Obrigada, Álvaro, foi um prazer. Até breve, gente. Obrigada, gente, por todos aqui presentes, por os que comentaram, que não comentaram porque não puderam também. Muito obrigada, viu, gente, pela presença aqui de vocês.
Obrigada, professor Álvaro. Obrigada, Kelly. Um beijão. Obrigado, professor Soraya, Beijo, professora tchau, Kelly. gente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau.